No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Câmara dos Deputados aprova texto base de projeto que permite a privatização dos Correios. Presidente Jair Bolsonaro volta a insistir em ameaça golpista, chama ministro do Supremo Alexandre de Moraes de ditatorial e diz que o momento de sair das 4 linhas da Constituição está chegando. Após ameaças do ex-capitão, presidente do STF, Luiz Fux, cancela a reunião entre líderes dos 3 poderes. Essas e outras notícias da edição desta sexta-feira, 6 de agosto do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. O presidente Jair Bolsonaro segue naquela sua retórica de subir o tom contra as instituições. Inclusive, ele ameaçou atuar fora das 4 linhas da Constituição ontem, caso o inquérito das fake news aberto pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo e que agora tem o ex-capitão como investigado impute algum tipo de crime a ele. A grande questão é que o ex-capitão parece se apoiar nas Forças Armadas na tentativa de sustentar o seu mandato, apostando na via do autoritarismo para seguir no poder a qualquer custo. Isso já está claro há muito tempo. A grande questão é saber se a classe política, leia-se o Centrão, vai referendar alguma aventura do chefe do Executivo e, mais do que isso, se as próprias Forças Armadas, em sua maioria, aceitam se envolver novamente em um intento golpista. Eu quero aproveitar para ler nesse espaço editorial uma análise da jornalista Thaís Oyama, do site UOL, para a investigação pedida pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, contra Jair Bolsonaro, que tem o título Inquérito do Fim do Mundo foi má tática de Barroso contra Bolsonaro. O ministro Luiz Roberto Barroso pode ter caído numa armadilha ao pedir a inclusão de Jair Bolsonaro no malfadado inquérito das fake news, instaurado em 2019 pelo então presidente do STF, Dias Toffoli. Até começar a investir contra blogueiros bolsonaristas, o inquérito aberto para investigar calúnias e ameaças contra ministros do tribunal foi, por justas razões, achincalhado por partidos de esquerda, além de juristas e políticos, em razão de seus flagrantes erros formais. Entre eles, Toffoli abriu o procedimento de ofício, ou seja, sem provocação da Procuradoria-Geral da República, como determina a lei, delegou as investigações ao próprio Supremo, em vez de encaminhá-las ao Ministério Público, criando a bizarra situação de transformar um órgão que investiga no que julga também, e designou para a presidência do inquérito o ministro Alexandre de Moraes, sem sorteio nem consulta aos pares. Por tudo isso, à época, mesmo ministros da corte se opuseram à abertura da ação, entre eles Marco Aurélio Mello, que batizou o procedimento de Inquérito do Fim do Mundo. O Inquérito do Fim do Mundo acabou sendo validado no plenário do STF em junho do ano passado, mas deixou uma cicatriz num tribunal que não tem se notabilizado por ser um fator de estabilidade em meio às turbulências nacionais. As idas e vindas da corte em torno da prisão após condenação em segunda instância e a tomada de decisões monocráticas com alto potencial desorganizador, como veto a investigações criminais envolvendo relatórios do COAF,
que beneficiou Flávio Bolsonaro, determinada por Toffoli e hoje suspensa, são só alguns exemplos desse desserviço, sem falar nas estridentes brigas públicas protagonizadas por alguns dos integrantes da corte, como recentemente se viu entre Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, agora temporariamente unidos no combate aos ataques de Jair Bolsonaro às eleições. Foram esses ataques, mais especificamente os vitupérios presidenciais exibidos na live da última quinta-feira, que fizeram Barroso reagir com a abertura de um inquérito administrativo no TSE contra o presidente e um pedido de investigação no âmbito do STF por ataques ao sistema eleitoral. O pedido foi aceito ontem pelo ministro Alexandre de Moraes. Ocorre que, ao arrastar o presidente para um inquérito manchado de suspeições, Barroso corre o risco de dar a Bolsonaro exatamente o que ele quer, um pretexto para agir fora das 4 linhas da Constituição, como o presidente ameaçou fazer ontem mesmo. Estrategistas bolsonaristas já antecipam que, diante de qualquer procedimento determinado pelo inquérito contra Bolsonaro, o presidente irá responder com a discutida constitucionalidade da ação. A escalada de mais esse embate entre o presidente e o STF irá configurar não apenas um ótimo pretexto para Bolsonaro sustentar suas ameaças golpistas, como um bom argumento para quem só precisava disso para apoiá-lo, incluindo setores de forças de segurança. Na tentativa de salvar o mundo, Barroso pode acabar ajudando a precipitar o seu fim. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o escritor, professor aposentado de História do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Valério Arcari. Valério Arcari, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes do programa Faixa Livre. Valério, muito obrigado por você conversar conosco aqui mais uma vez no Faixa Livre. Valério, parece que finalmente as instituições do nosso país acordaram de um sono profundo que dava ao presidente Jair Bolsonaro carta branca para fazer e falar o que quisesse, atentando contra a nossa democracia, o nosso processo eleitoral.
Esse inquérito que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, pediu a abertura para investigar, entre outros, o ex-capitão por aquelas acusações infundadas de fraudes nas urnas eletrônicas, bem como a fala do presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, na abertura dos trabalhos do Judiciário após o recesso, condenando o autoritarismo que tenta se impor no Brasil. Essas reações, Valério, ainda que tardias, nos permitem imaginar que o Jair Bolsonaro corre o risco de não chegar ao fim do mandato, ou talvez não venha a concorrer à reeleição no ano que vem. Como é que você interpretou esse recado do Judiciário ao presidente da República? De fato, as autoridades dos tribunais superiores, em especial a intervenção do ministro Barroso, mas também, numa outra escala, o discurso do Fux, sinalizam que os tribunais superiores acordaram. São a demonstração de que existe tensões, fissuras, brechas, conflitos na superestrutura política, no que nós podemos chamar uma fratura dentro do regime entre os tribunais superiores e o executivo, depois de 2 semanas de uma contraofensiva de Bolsonaro, que teve momentos bizarros, como a live na qual ele fez um conjunto de ataques contra o sistema eleitoral, girando em torno da exigência da impressão do voto, que revelam a gravidade do momento. E que Bolsonaro tem medo do impeachment. Não por acaso colocou Ciro Nogueira para comandar a Casa Civil, o segundo posto mais importante no Executivo Federal. O conflito aberto com o poder judiciário é a expressão de que uma maioria se consolidou tanto no Tribunal Superior Eleitoral quanto no Supremo Tribunal Federal. Por isso foram abertos novos inquéritos contra Bolsonaro por crimes eleitorais, crimes comuns e crimes de responsabilidade. Mas esta semana não foram somente os discursos do ministro Barroso e do ministro Fux, também o manifesto divulgado hoje, Eleições Serão Respeitadas, confirma que setores importantes da burguesia, do grande capitalismo brasileiro, que se deslocam para a oposição ao governo Bolsonaro, embora apoiem a pauta de privatizações, as reformas liberais do Paulo Guedes, estão entusiasmados com a perspectiva da privatização dos Correios, mas se opõem politicamente de forma cada vez mais clara, explícita a Bolsonaro. O manifesto publicado na imprensa, Eleições Serão Respeitadas, é assinado por grandes banqueiros, empresários, economistas, a burguesia industrial e personalidades que se colocam abertamente contra a campanha golpista de Bolsonaro. E, portanto, a tensão na superestrutura política se elevou e mudou de patamar. A impressão que dá, Valério, é que o ministro Luiz Roberto Barroso, lava-jatista de primeira hora, esse conluio que levou ao cenário de golpismo que se estabeleceu no país e a termo Jair Bolsonaro na presidência, quer se sair de mocinho nessa história com esses pedidos de inquérito contra o ex-capitão. Você acha que há esse componente, Valério, uma tentativa do magistrado se redimir de todo o mal que ajudou a causar ao país? O movimento do ministro Barroso confirma que Bolsonaro está cada vez mais enfraquecido e responde a essa dinâmica de debilitamento com uma radicalização retórica para empolgar a franja da extrema-direita, que é o núcleo duro da sua influência eleitoral. O alvo do momento do Bolsonaro é o sistema eleitoral, e como o ministro Barroso está na presidência
do Tribunal Superior Eleitoral, cabia a ele, em primeiro lugar, assumir o papel de defesa da legitimidade dos processos eleitorais. E, neste caso, diante da ofensiva que passa também por dentro de um movimento do Centrão no Congresso Nacional contra a urna eletrônica, cabia a Barroso defender a legalidade, a legitimidade e, de alguma maneira, a transparência do processo eleitoral. Bolsonaro afirma, sem nenhuma prova e com muitas mentiras, inclusive manipulações infantis, que haverá fraude nas eleições de 2022 para derrotá-lo. Desta maneira, Bolsonaro está ameaçando, como vem fazendo há semanas, que se não houver voto impresso e auditável, não haverá eleições. Esse discurso é de natureza golpista. E as manifestações bolsonaristas do domingo passado, 1º de agosto, embora pequenas, confirmaram que ele mantém uma capacidade de mobilização de um setor exasperado, eu diria inclusive desesperado nas camadas médias, e foram convocadas aberta e publicamente com um eixo golpista. É diante desta crescente fragilização do seu governo e de uma possível derrota eleitoral em 2022 para Lula que Bolsonaro adota, com o apoio de setores da ala militar, a linha da radicalização golpista, para colocar em movimento nas redes sociais e nas ruas a base social mais fanática e desestabilizar por antecipação o processo eleitoral que se aproxima. Embora Bolsonaro não tenha força política e social nem dentro nem fora do país, neste momento, para impor, abrir o caminho para um autogolpe, a sua campanha é golpista, está em marcha e é de máxima gravidade. Primeiro porque visa tumultuar a disputa eleitoral, deslegitimar, denunciar qualquer resultado que não seja a sua reeleição. E, portanto, o discurso de Bolsonaro é ou um novo mandato ou o dilúvio, o caos. É um momento de máxima chantagem política. E, a rigor, é necessário destacar que Bolsonaro não hesitará, se tiver condições para tanto, em realizar tentativas, movimentos criminosos de ataque ao processo eleitoral. Em segundo lugar, Bolsonaro é consciente que, mesmo que ocorram eleições no próximo ano sem maiores transtornos, cabe a ele preparar desde já, sabendo ou considerando que a hipótese de uma derrota eleitoral está no horizonte, a formação de uma oposição de inspiração neofascista no país contra o governo que vier a ser eleito, ainda mais quando a perspectiva de um governo de esquerda tem sido aberta pelas últimas pesquisas. É por isso que derrotar o golpismo de Bolsonaro e avançar na luta pela sua derrubada antes de 2022 é fundamental. Não deve haver qualquer ilusão de que ele respeitará as regras do atual jogo eleitoral. Ele já tomou a decisão. Bolsonaro, o núcleo duro da ala neofascista, já tomou a decisão de colocar em marcha uma campanha para desestabilização do processo eleitoral. E subestimar Bolsonaro é um erro muito grave. Ele está enfraquecido, mas ainda não está derrotado. Eu acho que é neste contexto que Barroso fez declarações duras, que são uma sinalização para a classe dominante, para o núcleo duro da burguesia, de que Bolsonaro tem que ser detido. E tanto mais que ele ainda mantém apoio no que nós podemos chamar a massa da pequena burguesia, a massa do empresariado.
Só que mesmo depois dessas atitudes das mais altas cortes do país, o Bolsonaro não se fez de rogado, Valério, e manteve o tom dos ataques. Ele disse que o ministro Luiz Roberto Barroso, abre aspas, não vai ganhar na canetada na questão do voto impresso e que o magistrado teria uma questão pessoal contra o presidente. Criticou o inquérito das fake news no Supremo. Eu te confesso que fico surpreso com a confiança que o Bolsonaro tem de que nada vai acontecer a ele com todos esses ataques que ele promove. O que você acha que dá ao presidente, Valério, essa crença de que ele é inatingível, que pode seguir ameaçando tudo e todos, promovendo esse esgarçamento da nossa democracia que não será alcançado pela justiça? Seria esse apoio parlamentar que ele comprou do Centrão? Bolsonaro é consciente que, ainda que a sua influência esteja em declínio, ainda que a audiência da autoridade do seu governo esteja diminuindo, ele é consciente de que ainda mantém influência num setor de massas que, embora minoritário, está entre 20% e 25%, quem sabe até um terço da população. E veja, quando nós pensamos nas pesquisas, elas são uma refração da relação social de forças, mas elas são uma refração distorcida. A rigor, Bolsonaro mantém um apoio majoritário na massa da burguesia média, da pequena burguesia, com uma influência minoritária em setores populares. Esta radicalização do discurso denunciando por antecipação uma possível derrota eleitoral, sinaliza que o bolsonarismo, o neofascismo, não aceitará um impeachment ou uma derrota eleitoral sem resistência, sem luta e feroz, com ameaças cada vez mais delirantes contra as liberdades democráticas, contra o regime, contra a oposição. Nesse sentido, é necessário ter a lucidez estratégica de que a batalha para que a esquerda mantenha a hegemonia, o protagonismo nas ruas é decisiva. E a campanha Fora Bolsonaro, nesse segundo semestre, tem um desafio imenso, porque nós temos até novembro, início de dezembro, para dar um salto de qualidade nas mobilizações contra Bolsonaro e tentar abrir o caminho para o impeachment. A esquerda, evidentemente, não pode apostar as suas fichas somente numa eventual vitória eleitoral no final do ano que vem, até porque Bolsonaro pode, durante este intervalo, recuperar uma parte da popularidade que perdeu. Afinal, nós temos já um conjunto de indicadores que apontam a tendência de uma recuperação da atividade econômica. Aos trancos e barrancos, o processo de vacinação vem avançando, a atividade no setor industrial e dos serviços tende a recuperar patamares muito próximos, se não superiores àqueles que existiam antes do início da pandemia. E Bolsonaro é consciente que vai ser necessário tomar medidas para estabelecer um diálogo com esta maioria social que se deslocou para a oposição. Então é previsível que haja uma reformatação do Bolsa Família, estão chamando de Auxílio Brasil, um aumento do valor e do alcance da parcela da população que é beneficiada, podendo inclusive chegar a 300, talvez até um pouco mais, o valor das mensalidades. E se houver uma combinação de redução do desemprego com uma sensação de alívio por
uma diminuição da gravidade deste cataclismo sanitário do último ano e meio, Bolsonaro é um inimigo muito poderoso no processo eleitoral de 2022. E, nesse sentido, a esquerda deve, com firmeza, construir o calendário de lutas elaborado pela Frente Brasil Popular e pela Povo Sem Medo, que passa agora no dia 11 pela mobilização do movimento estudantil, no dia 18 pela mobilização do funcionalismo público contra a reforma administrativa, e o mais importante é o desafio de, no 7 de setembro, sair às ruas com centenas e centenas de milhares em centenas de cidades no Brasil e no exterior, para manter viva a luta pelo impeachment. Agora, quem fez uma sinalização importante essa semana, Valério, foram as Forças Armadas. O comandante da Aeronáutica, brigadeiro Carlos Eduardo Batista Júnior, aquele mesmo que afirmou em entrevista que, abre aspas, homem armado não ameaça, fecha aspas, bolsonarista de carteirinha, convidou o decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, para um almoço e garantiu que as Forças Armadas não estão comprometidas com um intento golpista no país. Ainda que tenha sido um diálogo informal e embrionário, Valério, ele aponta para o início de uma mudança de postura dessa turma. Será que os militares se arrependeram desse apoio que deram ao Jair Bolsonaro desde antes das eleições de 2018? Houve algum episódio que possa ter mudado essa percepção dos oficiais, ou é tudo apenas jogo de cena? Esse almoço do decano Gilmar com o comandante da aeronáutica foi público, mas muito discreto. Nós só temos versões indiretas. Portanto, é muito difícil nós interpretarmos exatamente qual foi a sinalização desse comandante militar para o Supremo Tribunal Federal. Eu estou entre aqueles que consideram que o governo de extrema-direita é uma coalizão de 4 alas. Existe uma diferença entre a ala bolsonarista, que é a ala neofascista, a ala militar, a ala do centrão e a ala extremista, liberal, liderada pelo Paulo Mendes. Evidentemente é um governo de extrema-direita, são todos cúmplices do projeto estratégico que é liderado pelo Bolsonaro e que consiste essencialmente no reposicionamento do capitalismo brasileiro dentro do mercado mundial. O objetivo, o papel histórico do bolsonarismo é tentar impor uma derrota histórica, uma reversão, uma inversão da relação social de forças que tenha um impacto estratégico, ou seja, uma recuperação do que é a atratividade do capitalismo brasileiro para inversões estrangeiras. Eles nunca esconderam que o que os une é a ideia de que o regime democrático nos últimos 35 anos fez concessões demais. A Previdência Social ficou cara demais. O SUS, que ganhou uma extraordinária popularidade durante a pandemia, ficou caro demais. O salário mínimo é alto demais. Ou seja, eles defendem um choque de capitalismo para que as condições de superexploração da classe trabalhadora, do povo oprimido, permitam um movimento de acumulação de capital mais intenso, mais acelerado. Esse é o denominador comum do governo de extrema-direita. Mas a ala militar, ela não é exatamente o mesmo que a ala neofascista. Embora haja fascistas entre os oficiais das Forças Armadas, há diferenças entre a ala militar e a ala neofascista. Há um alinhamento maior dos comandantes do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, com o Braga Neto, no Ministério da Defesa, mas, ao mesmo tempo, o isolamento de Bolsonaro e, por outro lado, o aumento
da influência política eleitoral da esquerda, liderando a oposição desde que surgiram no 29 de maio grandes mobilizações de rua. Essa mudança na conjuntura, ela impacta dentro das Forças Armadas. Pode haver um movimento teatral, no sentido de que toda a luta política tem formas cenográficas, digamos assim, nesse jogo de cena do almoço com o Gilmar Mendes, mas ao mesmo tempo há uma tentativa de estabelecer negociações, porque há uma tensão. E a tensão envolve o destino do Bolsonaro e do núcleo dirigente da ala neofascista, que estão ameaçados pela possibilidade do impeachment, mas, por outro lado, estão também ameaçados de um cerco judicial se perderem as posições que têm hoje no governo. E Bolsonaro está preocupado com o destino dos seus filhos e o seu próprio destino em função da mudança da conjuntura. E, portanto, conversas discretas são a tentativa de procurar soluções negociadas para uma possível evolução da crise política. Eu falei há pouco no Centrão, Valério, e o Jair Bolsonaro acolheu no governo um dos principais caciques desse grupo, o senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí, que tomou posse como ministro-chefe da Casa Civil. O detalhe é que agora o ex-capitão colocou no principal ministério uma verdadeira bomba relógio, alguém indemissível, já que uma substituição do Ciro Nogueira pode se voltar contra o próprio presidente. Com Bolsonaro mais do que nunca refém desse pessoal, Valério, o tal presidencialismo de coalizão toma um novo sentido no país? Eu não creio que se possa caracterizar que a posse de Ciro Nogueira deixa Bolsonaro refém do Centrão. Mas, por outro lado, é evidente que a blindagem do Bolsonaro e do seu governo no Congresso Nacional aumentou. Já tinha a cumplicidade do Arthur Lira, tinha a tolerância do Rodrigo Pacheco, presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, e agora com Ciro Nogueira há um alinhamento mais claro do Centrão com o governo, mas, por outro lado, não há ministros indemissíveis. Bolsonaro sabe que o Centrão flutua e faz uma aposta de que a recuperação econômica, o avanço do processo de vacinação e as medidas que estão sendo preparadas possam desacelerar o seu desgaste ou inclusive a recuperação de posições. Essa também é a aposta do Centrão, que recebeu antecipadamente o gigantesco presente de Natal com todas as emendas que foram incorporadas ao orçamento em 2021 num processo indefensável de cooptação de uma maioria de deputados dentro do Congresso Nacional, no velho estilo do toma lá da cá, que foi chave para preservar a estabilidade do regime nesta forma de presidencialismo de coalizão que prevaleceu ao longo das últimas décadas. Então, é nesse contexto que eu creio que nós devemos atribuir sentido à nomeação do Ciro Nogueira, sendo conscientes de que é uma situação cada vez mais instável, porque, evidentemente, a crise continua em patamares muito elevados e há deslocamentos profundos no interior da burguesia, com frações passando para o terreno da oposição e pressionando pela construção de uma terceira via o mais rápido possível.
A CPI da pandemia, Valério, tem desvelado uma série de episódios de corrupção na compra de vacinas contra a Covid-19, mas ao mesmo tempo outros indícios aparecem em torno das investigações que comprometem cada vez mais o presidente da República. Exemplo disso é a descoberta de um documento que coloca Jair Bolsonaro como diretor de uma entidade aberta na Flórida, nos Estados Unidos, junto com Roberto Cohen, citado na CPI como parceiro do reverendo Hamilton de Paula, representante da tal da Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, a Senar, entidade privada que teria intermediado a aquisição de imunizantes pelo governo federal. Bolsonaro aparece nada menos como diretor-presidente da entidade, mostra uma reportagem de Lúcio de Castro da agência Spotlight. A organização Missão Humanitária do Estado-Maior das Forças Armadas foi registrada em Miami em 30 de outubro de 2020, já durante a pandemia, ou seja, ao mesmo tempo em que os lobistas da vacina tentavam intermediar a venda para o próprio governo Bolsonaro. Como diretores aparecem no ato da abertura Jair Bolsonaro como presidente, como eu já disse, Hamilton Mourão como vice e o Roberto Cohen como secretário. Está muito claro, Valério, que esse governo, incluindo o próprio Jair Bolsonaro, aproveitou para fazer dessa pandemia um grande negócio para seus interesses. As denúncias da CPI, elas têm cumprido um papel muito importante na revelação dos bastidores da ação do governo diante do impacto da maior hecatombe sanitária que precipitou no Brasil uma crise social com uma contração econômica superior a 4% do PIB, sem paralelo nos últimos 100 anos. E, de fato, tanto a negociação da compra de vacinas como de remédios, e agora esta esdrúxula organização, missão humanitária do Estado-Maior das Forças Armadas, presididas pelo próprio Bolsonaro, são indicadores de que o governo da extrema-direita está enterrado num lamaçal de corrupção que é um escândalo político de primeira magnitude. E a realidade é que o governo não tem maioria na CPI, portanto, ao longo dos próximos meses, nós vamos assistir a uma investigação que confirma que o governo não só foi politicamente irresponsável diante da máxima gravidade da pandemia, como esteve envolvido em negociações que não foram somente opacas, mas que foram criminosas. E, evidentemente, isto deve ser a investigação deve ser levada até o fim e deve ser feita a máxima divulgação pública, porque assim é possível que a consciência de dezenas de milhões de pessoas que em condições normais não acompanham o dia a dia da luta política seja despertada para a percepção de que é necessário interromper o governo Bolsonaro. Esta é a questão decisiva. O governo Bolsonaro não deve concluir o seu mandato e é chave encontrar uma via para deslocá-lo do poder. Essa via pode ser pelo Congresso Nacional, com a abertura de um processo de impeachment, mas também pode passar pelo Tribunal Superior Eleitoral, e enfrentar os obstáculos que hoje se concentram nas mãos do Aras e da Procuradoria-Geral da República, que está sobre a disciplina do Palácio do Planalto. Valério, nós temos tido nos últimos tempos algumas manifestações de rua muito expressivas pelo impeachment do Jair Bolsonaro. A mais recente aconteceu no dia 24 de julho. No próximo dia 18, nós teremos uma greve dos servidores públicos contra a reforma administrativa.
A grande pergunta que fica, Valério, é que tipo de efeito esses atos podem ter em um momento em que o Congresso está alugado pelo Jair Bolsonaro, onde parte expressiva da burguesia segue alinhada ao ex-capitão? Rende algum tipo de benefício à luta pela derrubada do Bolsonaro ou apenas produz imagem? Eu não creio que as manifestações do 29 de maio, de junho, do 3 e do 24 de julho produziram somente imagens. Nós estamos ainda em plena pandemia. Quando saímos às ruas pela primeira vez em maio, o Brasil tinha milhares de óbitos por dia, dezenas e dezenas de milhares, mais de 70 mil pessoas contagiadas todos os dias e confirmado o contágio através dos exames clínicos. Estas mobilizações, por um lado, elas têm um significado diferente do que seriam mobilizações se nós estivéssemos nas condições de pandemia. Ir às ruas envolve riscos. Aqueles que fomos às ruas, nos expusemos ao perigo do contágio, conscientes de que era fundamental disputar as ruas com a extrema-direita. E eu estou entre os que defendem que a frente única das organizações da classe trabalhadora, da classe operária, dos oprimidos, do movimento feminista, do movimento negro, dos movimentos de juventude, dos movimentos populares, com a UNE, o MST, o MTST, com o movimento ambiental, com o movimento LGBT. Essa frente única da Brasil Popular e da Povo Sem Medo foi um dos momentos altos da esquerda brasileira nas últimas décadas. Não é simples unir a esquerda entre os setores mais moderados e os mais radicais em torno de um programa. E vacina no braço, comida no prato, fora Bolsonaro, a luta para derrubar o governo, é uma mobilização política frontal. E a tática da unidade, da frente única da esquerda para as lutas, ela deve se desdobrar também como um ponto de apoio para uma alternativa de governo e de poder ao bolsonarismo, porque o Brasil precisa derrubar o governo Bolsonaro, mas nós precisamos abrir o caminho para um governo de esquerda. E essa tática central, ela deve ser reivindicada e preservada. Isto não significa diminuir a importância de unidade-nação, com setores que são dissidências do capitalismo, são frações burguesas que passaram para a oposição. Não precisamos sair às ruas juntos, inclusive mais efetivo que a esquerda faça as suas mobilizações, que os setores liberais que deslocam para a oposição, que se posicionam pela construção de uma terceira via, procurando ainda uma candidatura, cada um faça os seus atos, mas este processo de construção através da mobilização popular, de uma consciência de que é inadiável o deslocamento do Bolsonaro, é central, e eu estou entre os que defendem fortalecer o calendário das lutas, ir às ruas contra a privatização dos Correios, ir às ruas em defesa da universidade no Dia dos Estudantes, ir às ruas com o funcionalismo público no próximo 18 de agosto contra a reforma administrativa e, sobretudo, preparar o 7 de setembro, que deve ser a nossa prioridade. A estratégia central, apoiado nas forças das ruas, é tentar construir as condições para o deslocamento do Bolsonaro ainda este ano. Mas também é necessário construir uma alternativa política. Esse desafio é incontornável. Para terminar, Valério, nós temos de voltar àquele velho questionamento. Diante de todo esse desgaste do governo, a esquerda tem feito o seu papel para pôr fim à gestão do senhor Jair Bolsonaro? Não falta mais combatividade dos partidos ditos progressistas, ainda que eles sejam minoria no parlamento? Estão todos apostando na sucessão presidencial? A esquerda brasileira, desde a eleição do Bolsonaro, está dividida em torno de 3 posições.
Eu tenho denominado a posição que é majoritária no Partido dos Trabalhadores de tática quietista. Quietista de ficar quieto, ou seja, de apostar num lento desgaste do governo de extrema-direita e na expectativa de que o caminho para derrotar Bolsonaro passa pelas eleições de 2022. Há uma posição simétrica oposta a esta daqueles que consideram que a eleição de Bolsonaro foi fundamentalmente um acidente eleitoral e que o governo de extrema-direita exerce o poder por dentro do regime democrático eleitoral, que não há um perigo iminente de autogolpe, que a retórica do bolsonarismo é um bluff, é uma chantagem, e apostam fundamentalmente numa ofensiva permanente, frontal, e idealizam uma disposição de luta entre os trabalhadores que permitiria, na sua visão, uma medição de forças frontal já há algum tempo que deveria passar pela greve geral. Enquanto os primeiros dizem não provocar, manter posições, lutar, mas numa guerra de posições, preservando as trincheiras, os ultra-radicais acreditam numa tática de guerra de movimento, digamos assim, de deslocamentos de setores mais de vanguarda, mais combativos, para desafiar o governo da extrema-direita. Existe uma terceira posição, que é aquela que eu tenho defendido, e que não houve derrota histórica no Brasil, mas houve uma derrota estratégica, uma derrota dura, uma inversão da relação social de forças, que é possível derrotar Bolsonaro, mas isso depende da construção de uma frente única da esquerda, uma unidade da esquerda entre os setores mais moderados, setores mais radicais, para as lutas e para as eleições. E esta tática da frente única deve ser a principal, não só para derrotar o governo e o bolsonarismo, mas também para abrir o caminho para um governo de esquerda. E é nesse contexto que eu estou entre os que defendem a necessidade de construir uma alternativa comum da esquerda para as eleições de 2022. Estou entre os que, no PSOL, defendemos o apoio de uma candidatura que unifique o PSOL, o PT, o PCdoB, inclusive os pequenos partidos da esquerda que não têm representação parlamentar, como o PCB, o PSTU, a UP, mas que unifique fundamentalmente os movimentos sociais, o movimento negro de mulheres, o movimento LGBTQIA+, o movimento indígena, os ambientalistas. E, evidentemente, Lula é a candidatura que, pela autoridade, liderança popular, é aquela que se posiciona melhor para ser o candidato à presidência dessa frente de esquerda. Eu estou também entre aqueles que defendem que, contra Bolsonaro, a esquerda deve se apresentar de cabeça erguida e com cara própria, sem alianças com setores dissidentes da direita, e com um programa de mudanças estruturais, com propostas anticapitalistas, ou seja, propostas que garantam trabalho para todos, pleno emprego, programas de distribuição de renda com a implantação da renda mínima, programas de fortalecimento do SUS e universalização da saúde gratuita, limitando o espaço para os planos de saúde e previdência privada, um aumento do financiamento da educação para 10% do PIB, um plano de construção de moradias populares, o financiamento público de projetos de acesso à cultura para todo o povo, e considero que a construção de uma coalizão eleitoral com os setores que foram golpistas, que seduzem
ideias como essa, parcelas da corrente que exerce a direção majoritária no PT, seria renunciar novamente a um programa de transformação social da esquerda, ou seja, a história pode nos dar uma segunda oportunidade. Mas a governabilidade que nós precisamos garantir tem que ser garantida pelo apoio ativo da maioria do povo trabalhador, das massas oprimidas, não com alianças com dissidências dos capitalistas ou da direita, que só vão preparar o terreno para novas traições, novos golpes, como tivemos a dramática experiência de 2016, e que é recorrente na história do país. Derrotar Bolsonaro e a extrema-direita neofascista é a prioridade número 1 do conjunto das esquerdas. E por isso a unidade é decisiva nas lutas e no processo eleitoral. Bolsonaro declarou hoje que está disposto a jogar fora das 4 linhas da Constituição em resposta à abertura dos inquéritos nos tribunais superiores. Estamos, portanto, diante de uma conjuntura que tem perigos e oportunidades. Oxalá a esquerda brasileira esteja à altura das suas responsabilidades. Não devemos nos impressionar com a votação da privatização dos Correios, infelizmente hoje na Câmara dos Deputados, que agora vai para o Senado. Não devemos nos impressionar com a pauta da reforma administrativa. O governo vem enfraquecendo, está nas nossas mãos na preparação das mobilizações de agosto, do 18 de agosto e, sobretudo, do 7 de setembro, a capacidade de construir uma resposta. Confiemos na capacidade dos trabalhadores e da juventude de ir às ruas e dar a resposta que Bolsonaro e a extrema-direita merecem. Valério Arcari, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também o meu abraço. Um bom dia para todos. Conversamos aqui com o escritor, professor aposentado de História do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Valério Arcari. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ, João Batista Damasceno. João Batista Damasceno, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do programa Faixa Livre. Damasceno, muito obrigado por você novamente se dispor a conversar conosco aqui no Faixa Livre. Damasceno, o Judiciário retornou aos trabalhos essa semana após o recesso do meio de ano e as mais altas cortes do país parece que renovaram os ânimos nesse período. Eu me refiro especialmente a 2 situações. Aquele discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, dizendo, entre outras coisas, que, abre aspas, a independência entre os poderes não significa impunidade para atos contra as instituições, fecha aspas, em clara referência ao presidente Jair Bolsonaro, e também aquela reação do Tribunal Superior Eleitoral aos ataques do ex-capitão à lisura das urnas eletrônicas, pedindo a abertura de inquérito para investigar também o chefe do Executivo. Primeiro, que eu queria citar esse posicionamento do Fux, Damasceno, que vinha tentando o diálogo a todo custo para aparar as arestas, conforme ele mesmo dizia. Ainda que não seja uma atitude efetiva, esse discurso dele na abertura dos trabalhos do STF aponta para uma mudança de direção. O que pode ter feito com que o presidente da Corte Suprema mudasse o tom? Anderson, é sempre um prazer muito grande essa interlocução aqui com essa equipe do programa Faixa Livre e com os ouvintes. Quanto a esse posicionamento dos tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, esse posicionamento já está vindo muito tardiamente. A tentativa de diálogo ou diálogo só é possível com quem quer dialogar, né? A própria palavra diálogo, né, decomposta, nós vamos encontrar aí o radical di, né, o prefixo di, né, e o logos, né, que é o conhecimento através da interlocução,
né, dos que estão em campos opostos, né, o dia aí de divisão, né? Então, com quem não quer dialogar, né, não existe a possibilidade de diálogo, né? Quem tenta dialogar com o outro que não o quer, fala sozinho. Então, né, o poder é a capacidade de produzir efeito, né? Este é o conceito de poder. O diálogo deve ser sempre tentado, o diálogo deve ser sempre um meio, né, de convencimento, isso é até democrático, né? Mas por vezes não tem jeito. E o último argumento do poder, quando os meios de convencimento não funcionam, é a força. Eu acho que há muito tempo os tribunais superiores já deveriam ter tomado as medidas para enquadrar o ex-capitão, né, ao Estado de Direito. No Estado de Direito, todos estão subordinados à lei, né, os governantes e o próprio Estado, né? E a harmonia entre os poderes não é participarem, né, de piquenique, de jantares ou outros encontros sociais. A harmonia resulta, né, de que cada qual se limite às atribuições constitucionais que lhe tenham sido deferidas. E a independência dos poderes é resultado de que o funcionamento de um não depende da autorização do outro, né? Então eu acho que o que está acontecendo aí, né, o presidente da República, o ex-capitão, né, está adentrando, né, em seara que não lhe compete. Não compete a ele organizar as eleições, não compete a ele dizer, né, qual o processo que deve ser utilizado para a apuração da vontade popular, né? A ele, se quiser, compete submeter-se ao processo, né? Assim como aceitar o resultado proclamado por um órgão que está na Constituição, que tem a competência para organizar as eleições, que é a Justiça Eleitoral. Falando agora sobre o Tribunal Superior Eleitoral, Damasceno, o presidente Luiz Roberto Barroso e os demais ministros aprovaram por unanimidade a abertura de um inquérito administrativo sobre ataques à legitimidade das eleições no país. Ele vai investigar crimes de corrupção, fraude, condutas vedadas, propaganda extemporânea, abuso de poder político e econômico na realização desses ataques. Além disso, os magistrados também aprovaram um pedido ao Supremo Tribunal Federal que o presidente Jair Bolsonaro seja investigado no inquérito que apura a disseminação de fake news, baseado evidentemente nos constantes ataques sem provas feitos pelo presidente da República às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral do país. Pelos discursos que nós tínhamos até agora, Damasceno, essa iniciativa do TSE te surpreendeu? Anderson, a iniciativa do TSE não me surpreendeu e, para mim, ela já é tardia. O presidente vem realizando atividades político-eleitorais, né, constantemente. Ele não saiu da campanha. Ele, né, foi eleito, né, tomou posse e continuou a campanha visando as eleições de 2022. Então, o presidente, com as suas motociatas, com, né, as suas concentrações, ele está em campanha permanente. Ao invés de governar, ele está se conduzindo visando exclusivamente ao pleito de 2022. E isso deveria ser vedado pela Justiça Eleitoral. Então não me surpreende que a Justiça Eleitoral esteja assumindo o seu papel. Já o deveria ter assumido antes, né? E claro, né, se nós estamos falando de propaganda eleitoral extemporânea, se nós estamos falando de custeio, né, dessas atividades, nós temos aí abuso de poder econômico, né, que é o emprego indevido de valores, né, em propaganda eleitoral. E claro, isso pode resvalar também, né, para o abuso do poder político, que o presidente, né, utiliza recursos, né, colocados à disposição da presidência da República para a governabilidade, mas, né, visando a estas atividades eleitoreiras a que ele tem se dedicado. Então eu creio, né, me parece que já é hora mesmo da Justiça Eleitoral vedar, né, ou buscar cercear essas atividades ilícitas que o presidente da República tem incidido. O ministro Alexandre de Moraes acabou atendendo a esse pedido do TSE, Damasceno, e o presidente da República agora é investigado no âmbito desse inquérito das fake news.
Na sua decisão, o magistrado elenca pelo menos 11 crimes que podem ter sido cometidos pelo ex-capitão nos repetidos ataques às urnas e ao sistema eleitoral. São eles os previstos nos artigos 138, calúnia, 139, difamação, 140, injúria, 286, incitação ao crime, 287, apologia ao crime ou criminoso, 288, associação criminosa, 339, denunciação caluniosa, todos do Código Penal, bem como os delitos previstos nos artigos 17, 22 e 23 daquela malfadada Lei de Segurança Nacional e o previsto no artigo 326 da Lei 4.737 de 1965, que é o Código Eleitoral. Desta forma, a coisa muda de figura, Damasceno, porque além de o presidente ser enquadrado, já há um farto conjunto probatório do cometimento desses crimes. Como é que se dá agora o andamento a essas investigações? Qual é o trâmite? Como se daria um eventual julgamento, Damasceno? O Bolsonaro pode cair e ser preso ou tudo isso pode ficar parado nas mãos do Procurador-Geral Augusto Aras? Pois é, Anderson. Além destes crimes descritos no Código Penal, na Lei de Segurança Nacional e no Código Eleitoral, o presidente tem praticado um conjunto de crimes descritos na Lei de Crimes de Responsabilidade, na Lei 1079 de 1950. E já há algumas dezenas de pedidos de impeachment protocolados na Câmara dos Deputados e o presidente da Câmara não dá andamento a nenhum deles. Quanto aos crimes comuns, ele pode sofrer apuração, mas durante o mandato o presidente não responde por crime comum. Durante o mandato ele só pode responder por crime de responsabilidade, que enseja o impedimento, que enseja o impeachment e a inelegibilidade. Mas apuradas as condutas ilícitas do presidente, o inquérito fica parado, fica suspenso, e se já tiver processo, igualmente fica suspenso, e volta a tramitar quando ele deixar o cargo. De qualquer forma, é preciso fazer a apuração enquanto essas práticas estão sendo perpetradas, enquanto essas práticas estão sendo realizadas, a fim de que as provas não se desfaçam, não se desconstituam, e fique depois difícil comprovar quando o processo voltar a andar. Mas pelo crime comum, o presidente não responde durante o mandato, ou seja, o processo fica suspenso e somente ao fim do mandato ele responderá pelos crimes comuns que eventualmente tenha praticado. Mas eu acho que o mais grave de todos os crimes que o presidente tem praticado, além das injúrias, das calúnias, das incitações a crime, da organização criminosa e de outros fatos que estão sujeitos à apuração, assim como esse também, igualmente sujeitos à apuração, eu acho que ele está violando a independência dos poderes, ele está violando a harmonia entre os poderes. E atentar contra o funcionamento dos poderes da República é atentar contra a democracia, é atentar contra o Estado de Direito, é atentar contra a Constituição e, evidentemente, incidir na prática de crime de responsabilidade, sujeitando-o ao impedimento, ao impeachment. Só que na quarta-feira mesmo, Damasceno, o Jair Bolsonaro voltou a atacar o Supremo, dizendo que esse inquérito das fake news é ilegal, dizendo que, abre aspas, ninguém é mais macho que ninguém, fecha aspas, e que o antídoto para isso poderia ser atuar fora das 4 linhas da Constituição. Esse tipo de declaração do presidente tem fundamento, Damasceno? Aliás, esse foi um debate que se estabeleceu lá atrás a respeito da legalidade dessa investigação aberta pelo ministro do STF. O ex-capitão tem razão em contestá-la? Veja bem, Anderson, nós temos um sistema de separação de poderes, onde o legislativo legisla, o executivo executa, e o judiciário julga, nas suas muitas instâncias. A última instância é o Supremo Tribunal Federal. Do Supremo Tribunal Federal não cabe recurso para instância alguma, para órgão algum. Portanto, o que é constitucional e o que é legal é o que os ministros do STF entendem como constitucional e legal. Este é o nosso sistema, assim como é também o sistema nos Estados Unidos, de onde nós copiamos, e em outros países do mundo.
né, em muitos outros países do mundo. Né? Então, quando o presidente quer se colocar acima do Supremo para dizer o que o Supremo deve julgar, né, ou como deve julgar, o presidente sai do seu papel de presidente. Ele quer se colocar como uma instância revisora das decisões do Supremo. E isso só tem lugar, né, nos regimes totalitários de direita. Né? O último recurso, né, na Alemanha nazista era para Hitler. O último recurso na Itália fascista era para o Mussolini. Né? Então, o direito era interpretado de acordo com a vontade, né, do chefe, do Führer ou do Duce. Né? E nós temos que lembrar que nós estamos numa democracia, né, num Estado de Direito. E, portanto, o presidente da República deve subordinar ao Estado de Direito, né, e ao pronunciamento das instituições responsáveis por exercer a jurisdição. Jurisdição, de novo, decompondo a palavra, né? Juris, que é direito, e dicção, né, que é de dizer, né? As instituições encarregadas de dizer o direito. Agora, parece que os magistrados do TSE também estão decididos a levar adiante todas as ações que estão na corte contra o chefe do Executivo. O ministro Luiz Felipe Salomão, relator das duas ações restantes do Tribunal Superior Eleitoral contra a chapa Bolsonaro-Mourão pelo uso de disparos em massa durante a campanha de 2018, pediu que o Supremo Tribunal Federal compartilhe provas que eventualmente constarem do novo inquérito aberto recentemente pela Corte. Ou seja, parece que se formou uma força-tarefa para enquadrar definitivamente o Jair Bolsonaro, Damasceno. Dá para acreditar que agora, com quase 3 anos de mandato, o presidente será punido por esses crimes eleitorais que estão mais que evidenciados? Há quem diga que ele pode ficar fora das próximas eleições, Damasceno. Anderson, é muito difícil saber o que está ocorrendo quando nós não estamos participando do processo decisório, né? Quando nós não estamos integrando, né, a formação das decisões que estão sendo emitidas ou prolatadas. Mas me parece que a sociedade brasileira, e aí estão também as instituições, inclusive as instituições do Poder Judiciário, estão demonstrando ao presidente de que ele tem os seus pontos fracos, né, de que ele não deve se expor tanto. Eu até não acredito que esses inquéritos ou que estes processos, ainda que sejam processos eleitorais, resultem na ineligibilidade ou na destituição do presidente ou cassação do seu registro, né, retroativo à data anterior à sua diplomação e à sua posse. O presidente tem outros pontos fracos. E bastaria que prendesse os seus filhos ou a sua mulher pelo recebimento dos R$89 mil do Queiroz, que o presidente já se descobriria com os pés de barro. Né? Essa é a questão, né, das grandes estátuas com os pés de barro, né? Porque basta, né, uma cajadada, né, no pé e a estátua se desmorona. O presidente deveria lembrar disto. As instituições do Poder Judiciário têm sido até um tanto quanto benevolentes com ele, porque em outras situações, né, os filhos dele, os amigos dele e mesmo a esposa dele já poderiam, né, estar presos, né, pelo que se indicia, pelo que se aponta. Você veja que o presidente Lula ficou preso 580 dias e não acharam 89 mil depositados na conta dele, o que tinha uma ilação de um suposto triplex, né, ou que ele estava usando um sítio que seria dele, mas que efetivamente era de outra pessoa. Mas os 89 mil depositados, né, na conta da primeira-dama, né, pelo ex-policial, né, Queiroz, isto é uma realidade incontestável. Então o presidente deveria pensar, né, antes de atacar o sistema de justiça, porque se o sistema se voltar contra ele, esse sistema poderá começar a descalçá-lo pelos seus familiares e amigos. Como grande analista político que você é, Damasceno, qual é o impacto que essas movimentações do judiciário contra o presidente podem provocar? O Centrão pode, de alguma forma, elevar ainda mais o preço para manter a estabilidade política do Jair Bolsonaro? Como é que o parlamento reage a esse furacão vindo das Cortes Supremas?
Anderson, a governabilidade no Brasil, né, o Estado de Direito no Brasil, ele se fundamenta num tripé, né? Nós temos aí, né, legislativo, executivo e judiciário. O presidente não é, né, o condutor da nação, não é o condottiere, né? Não é o Führer, não é o Duce, né? Não é o chefe da nação, né? Ele é o presidente da República. Ele é o chefe da administração pública federal, tá? Então, não é o chefe da administração pública, das administrações públicas estaduais nem municipais, né? O que temos aí é um tripé fundado em 3 poderes, né, que harmonicamente propiciam a governabilidade, tá? Cada qual no seu quadrado, desempenhando as suas funções harmonicamente, tal como se fosse uma engrenagem, né, e que, né, não depende do funcionamento do outro ou da autorização do outro para funcionar, né? Daí as suas independências. Se o presidente continua a praticar o que está fazendo, ele vai se isolando, né? E deste isolamento pode resultar a sua incapacidade de governar. Se poder é a capacidade de produzir efeito, né, e o presidente vai se isolando, ele perde a capacidade de produzir efeito. Ele perde a capacidade de ser obedecido quando ordenar, né? E, né, essas pessoas que apoiam o presidente, algumas por interesse, né, outras por outros motivos, são capazes até, né, de carregar um caixão pesado, né? São capazes até de irem com o caixão até a beira da sepultura, mas com certeza não pulariam junto na cova. Então, se o presidente quer ser um cadáver incômodo, né, que o seja, mas ele corre o risco de ser abandonado, né, no percurso para o cemitério, né, e vai ficar sozinho. Então, porque essas pessoas que rodeiam o presidente, sejam de que esfera da sociedade, de que âmbito da sociedade forem, seja do parlamento, do mundo empresarial, né, dessa parcela aí do mundo artístico, né, que ainda, né, tenta se segurar ali com o presidente, né, sejam os motoqueiros, né, quando a coisa desandar, essas pessoas não vão estar junto com o presidente. E claro, né, as instituições existem por si só, né? Elas existem, elas são criação da sociedade, mas elas independem dos homens e das mulheres que exercem as atribuições. Elas continuarão. E num sentido de preservação dessas instituições, né, o presidente poderá ser alijado, né? Então, o Centrão é um bom exemplo. Ele apoiou o Sarney e retirou o apoio do Sarney. Ele apoiou o Collor, tirou o apoio do Collor, né? Ele apoiou o Fernando Henrique e tirou o apoio do presidente Fernando Henrique, né? Apoiou o presidente Lula e depois a presidenta Dilma e retirou o apoio. Então, só para falar do Centrão, mas o Congresso, o Senado Federal, né, e aí o próprio Judiciário, nesse sentido, né, de dar de ser um pouco complacente com o presidente, né, na medida em que possibilita o exercício da governabilidade, tem uma hora que isso não se torna mais possível. E a sociedade já dá indicativos de que já não mais tolera, que já não mais é possível, né, tolerar estes arroubos do presidente. Ele vai acabar isolado, né, descendo a rampa do palácio, se descer pela rampa, né, com meia dúzia ou com 2 ou 3 pessoas, como aconteceu com o presidente Collor. O que virou uma prática corriqueira no governo federal, Damasceno, foi a de estabelecer sigilo de 100 anos sobre uma série de documentos. O último caso foi esse em que se estabeleceu confidencialidade sobre as informações contidas nos crachás dos filhos do presidente Jair Bolsonaro e no seu cartão de vacinação. Eu te confesso que nunca vi nada parecido, Damasceno. Que tipo de dado sigiloso um crachá de um filho do presidente pode conter? É legal esse tipo de iniciativa do presidente? Pois é. Quem editou esta lei da confidencialidade foi a presidenta Dilma, que não estabeleceu critérios muito claros para a classificação dos documentos, né? Que tipo de documento deve ficar em sigilo por 3 anos, por 5 anos, por 25 anos, por 50 anos ou por 100 anos.
né? 100 anos é o limite máximo e deve, evidentemente, proteger documentos em que esteja em jogo, né, o destino da própria sociedade. Né? E 100 anos é um tempo suficiente para que, né, as coisas mais graves, né, que digam respeito ao destino da própria sociedade sejam explicitados. Né? Pelo menos sejam possíveis de compreensão histórica. Né? Agora, essas questões do cotidiano, essas questões do dia a dia, do varejo da administração, não são documentos, não são, né, informações que digam respeito ao futuro da sociedade. E, portanto, essa classificação ela é indevida. Né? E ainda não está na hora de fazer o controle disto, não. Né? Mas um próximo presidente poderá, né, reclassificar estes documentos. Tá? Assim como o judiciário poderá ser demandado a estabelecer critérios objetivos de classificação. Né? O que diga respeito ao que o presidente almoçou ou jantou, né, talvez valha a pena preservar durante o seu mandato. Né? Revirar o lixo de uma pessoa é descobrir tudo o que ela fez na sua intimidade. O que ela consumiu, o que ela não consumiu, né? O que ela gostou, o que ela não gostou, o que ela fez, o que ela não fez. Né? Então, o lixo de uma autoridade deve ser preservado, né? Sob pena, né, de colocar a sua própria função, né, em risco. E isto é uma realidade. Né? O lixo de uma pessoa é muito importante, né, num ato de investigação, num ato de bisbilhotagem, por exemplo. Né? Agora, não se pode preservar, né, o que foi recolhido do lixo de uma autoridade por 100 anos. Né? Um cartão, né, corporativo, isso não há motivo para que fique 100 anos. Né? Talvez um ano, né, o ano orçamentário, né, talvez o próprio mandato, e talvez nem isto. Né? A sociedade precisa saber em que o presidente está gastando, né, com o seu cartão corporativo. Né? A questão da vacinação do presidente, embora seja uma questão, né, de privacidade, de individualidade, é o próprio presidente que abre mão disso quando posta fotos nu, né, ou desnudo, ou quase desnudo, né, em cama de hospital. Né? Então ele não preserva a sua intimidade. Né? E se ele não preserva numa situação, não tem o direito de preservar noutra. Né? Agora, isso poderá ser revisto. De qualquer forma, isso propicia um debate muito interessante, né, sobre essa lei editada pela presidenta Dilma, que possibilita estas classificações, né, arbitrariamente. Né? Talvez nós devamos repensar, né, critérios objetivos para a classificação dos documentos, como tem, aliás, nos Estados Unidos. Né? Decorridos 25 anos, os documentos, né, as falas, as gravações, né, as questões de ordem interna nos Estados Unidos se tornam todas publicizadas. Eu não sei por quanto tempo fica nos Estados Unidos as questões de guerra externa, as questões externas, tá? Mas ainda assim, né, tem lei que regulamenta e não pode, né, nos Estados Unidos, não pode receber classificação por tempo maior, né, do que o que está no regulamento. Mas vale a discussão, né, para que nós estabeleçamos critérios objetivos para a classificação, né, do tempo de sigilo. Né? De qualquer forma, no futuro isso poderá ser revisto, né, pela própria administração pública, pela própria presidência da República, ou o judiciário poderá ser demandado a fazer valer o princípio da publicidade, né, que é um dos princípios que estão lá no artigo 37 da Constituição da República. E essa história de que o nome do Jair Bolsonaro teria aparecido em um documento como diretor de uma entidade aberta na Flórida, nos Estados Unidos, junto com o Roberto Cohen, figura citada na CPI da pandemia como parceiro do reverendo Hamilton Gomes de Paula, representante da tal da Senar, que teria intermediado a aquisição de vacinas contra a Covid-19 pelo governo federal, Damasceno. O ex-capitão aparece como diretor-presidente dessa entidade, conforme uma reportagem do ótimo jornalista Lúcio de Castro, da agência Spotlight. A organização Missão Humanitária do Estado-Maior das Forças Armadas foi registrada em Miami, em 30 de outubro de 2020, já durante a pandemia, ao mesmo tempo em que os lobistas da vacina tentavam intermediar a venda para o próprio governo federal. Como diretores aparecem no ato da abertura Jair Bolsonaro, Hamilton Mourão e Roberto Cohen. Os escândalos se multiplicam, Damasceno. Como
pode o presidente da República aparecer do nada como diretor de uma empresa nos Estados Unidos, digamos assim, em sociedade com gente que, em tese, participaria de negociações escusas com o próprio governo? Pois é, Anderson, essa coisa das associações das empresas constituídas no exterior, né, ou no Brasil para aquisição de bens no exterior, é algo que nós precisamos estudar, né? O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, quando ministro do Supremo Tribunal, constituiu, né, uma empresa com sede, né, no próprio na própria residência oficial, né, no bem público, a fim de que, em nome dessa empresa, adquirisse um apartamento em Miami, né? Isso foi muito estranho, e a crítica que fizeram é que ele registrou uma empresa, porque comprando o imóvel por empresa, ele incidiria numa prática que é da elisão ou da evasão fiscal, né? Ele, né, burlaria o fisco, né, nos Estados Unidos e pagaria menos imposto na aquisição do imóvel, do apartamento lá em Miami. A segunda questão é que ele sediou uma empresa no imóvel funcional, e os imóveis funcionais não podem sediar empresas, eles são cedidos exclusivamente para o uso, né, do agente público, né, durante o exercício da sua função, né? Tem uma outra empresa que outro dia tentou patentear, né, um princípio ativo, né, um dos princípios, né, da cannabis, tá? E é gente ligada também à presidência da República, constitui uma empresa com essa finalidade. Agora vem essa história desta empresa, né, na qual o presidente seria um dos diretores. Eu não vi o documento. Como eu conheço um pouco essa história, e conheci uma figura que faleceu há pouco tempo de Covid, né, pai de um político fluminense, que tinha um escritório ali na Rua da Assembleia dedicado a constituir empresas no exterior, né? Eu não sei para quem ele abriu empresa, eu não sei, mas o escritório dele se destinava a isto, e deve ter aberto empresas para muita gente, associações, empresas, entidades, para muita gente no exterior, porque ele se dedicava exclusivamente a esta prática. Em se tratando, né, de documento, eu preferiria tomar ciência, né, disto primeiro para ver a veracidade disto, para ver se efetivamente está registrado, né, para ver se efetivamente a assinatura é dele, né, se ele outorgou procuração para alguém fazer e a pessoa fez como estava na procuração ou exorbitou dos poderes. De qualquer forma, eu vejo com muita desconfiança os agentes públicos que sejam sócios de empresas, ainda que não exerçam direção, tá? Eu não gosto, por exemplo, quando vejo meus colegas magistrados, sócios minoritários em determinadas empresas, né, detêm lá algumas cotas, porque isto me parece algo esquisito, notadamente quando essas empresas começam a distribuir dividendos, né? Isso pode ter um outro nome, né, na seara criminal, né? Esses pagamentos que se fazem a sócios, ainda que não sejam pro labore, não seja por atividade que eles desempenhem, tá? Seja pela mera partilha, né, do rendimento líquido da entidade. Eu vejo com muita desconfiança agentes públicos que sejam parte, né, que tenham cotas, né, ou que sejam parte de entidades, tá? E que delas possam receber, né, algum dividendo ou alguma vantagem, né? Eu já vi caso até que este meio é utilizado, né, para lavagem de dinheiro. Damasceno, para terminar, eu queria insistir nessa inclusão do Jair Bolsonaro como investigado no chamado Inquérito do Fim do Mundo, algo que à época gerou muitas críticas ao Supremo pelo fato de ele ter sido instalado de ofício pelo então presidente da Corte, Dias Toffoli. A jornalista Thaís Oyama, do site UOL, interpretou que a decisão do Luiz Roberto Barroso de pedir a investigação do chefe do Executivo nesse inquérito teria sido uma tática equivocada, pois daria ao ex-capitão a possibilidade de questionar a constitucionalidade dessa ação.
Caso o presidente da República venha a ser condenado em um desses delitos pelos quais é investigado, isso não poderia provocar algum tipo de convulsão no judiciário? Não se justificaria o discurso de um golpe para retirar o Bolsonaro do poder? Por mais que nós saibamos que esse sujeito cometeu uma série de crimes comuns e de responsabilidade, como ficaria a tal da segurança jurídica para o caso de uma cassação do mandato do Bolsonaro por conta desse inquérito? Veja bem, não existe a possibilidade da cassação do mandato do presidente da República por conta deste inquérito, em razão deste inquérito, porque este inquérito visará a apuração, dos fatos que estão nele noticiados. Ainda que haja apresentação de denúncia contra o presidente da República, os processos criminais atendidos às formalidades, etc., começam com o oferecimento de uma denúncia pelo Ministério Público nos crimes de ação penal pública. Então, neste caso, o processo ficaria suspenso. Tá? Eu tenho alguma reserva contra estes inquéritos instaurados pelo Poder Judiciário. O dono da ação penal é o Ministério Público. Tá? Então, mas nós temos aí um problema. O Procurador-Geral da República denunciaria o presidente da República. O Procurador-Geral da República investigaria crime imputado ao presidente da República. Nós vivemos um momento de superpoderes do Procurador-Geral da República, assim como do presidente da Câmara dos Deputados. Então nós temos uma pessoa que decide se submete um requerimento de CPI ou um requerimento de impeachment ou não ao colegiado. Assim como nós temos uma pessoa que está exclusivamente, unipessoalmente encarregada de oferecer uma denúncia contra o presidente da República. Durante a ditadura empresarial militar, a vigência da Constituição de 1967, com a emenda de 69, editada pelos três patetas, como dizia o deputado Ulisses Guimarães, somente o Procurador-Geral da República podia arguir a inconstitucionalidade de lei, por ação direta. Somente o Procurador-Geral da República podia ajuizar ação direta de inconstitucionalidade. E o Procurador-Geral da República era demissível pelo Presidente da República. Portanto, foram raras as ações diretas de inconstitucionalidade propostas pelo Procurador-Geral da República. Em razão disto, a Constituição de 88 atribuiu legitimidade a outras pessoas, hoje tem um rol de legitimados a propor ações diretas de inconstitucionalidade, bem como o Procurador-Geral da República se tornou detentor de mandato, só podendo ser destituído por crime de responsabilidade pelo Senado Federal. Então veja que nós precisamos aperfeiçoar essas instituições. Talvez, se tratando do Presidente da República, o Procurador-Geral da República não possa ser o único legitimado a investigar ou a propor a ação penal. Nós precisamos ampliar o rol destes legitimados, a fim de que o Supremo não tenha, em casos extremos, que instaurar inquéritos para apurar fatos que ele próprio terá que julgar depois. Mas o julgamento seria feito pelo Supremo e o recurso seria para as instâncias do próprio Supremo. Portanto, a questão está fechada, não existe risco de balbúrdia institucional, não. João Batista Damasceno, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco, dialogando no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui meu forte abraço. Anderson, foi um prazer muito grande, mais uma vez estarmos aqui para esse bate-papo. Um abraço aí para você, para a Celeste e para os ouvintes do programa Faixa Livre. Conversamos aqui com o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ, João Batista Damasceno. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail,
ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento a coordenadora do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, CPRJ, Dione Lins. Dione Lins, bom dia. Bom dia a todos e todas que nos ouvem. Agradeço pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Dione, muito obrigado por você estar aqui novamente conosco no Faixa Livre. Dione, nós tivemos essa semana a volta dos alunos às salas de aula para esse segundo semestre do ano e também o retorno às atividades presenciais em muitas escolas, algo que é alvo de enorme polêmica. Primeiro, Dione, eu gostaria que você fizesse um panorama aqui pra gente de como estão as aulas na rede pública do estado e do município, ensino básico e médio. Quem voltou às aulas presenciais, quem segue naquele esquema remoto. Parece que há a adoção do esquema híbrido com parte das aulas em sala e outra parte pela internet, não é isso? Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, Dione, como está o sistema de ensino no Rio de Janeiro. Então, nós temos as mais diferentes situações, né? No município do Rio, na rede estadual, nos diferentes municípios. Né? A rede municipal do Rio, por exemplo, sinalizou, né, a volta de quase todas as escolas. Né? São poucas as escolas, segundo a Secretaria Municipal de Educação, que necessitam de obra. Né? Sendo que nessas unidades, né, que não tem estrutura, a Secretaria Municipal de Educação orienta, né, o rodízio das turmas, né, para que possa ter o atendimento, segundo o protocolo, o atendimento necessário. Entretanto, às vezes a gente se depara, né, com coordenadorias querendo ser mais realista que os reis. Né? Tem escolas que a gente tem o informe de que não tem a estrutura em suas salas de aula para receber 100% dos alunos, né? Ou seja, ter o 1 metro que é de distanciamento, que é questionável por nós também, né? Mas é o que a secretaria tá colocando. Né? Então, essas turmas precisariam continuar no rodízio, né? E a gente tem informação de que as coordenadorias não estão autorizando. Né? Nós sempre reivindicamos a autonomia dessas unidades, né? Para pensar com o coletivo da escola a melhor forma. Né? E eu acho que é importante ressaltar, né, que também, né,
as regionais do CEP visitam as escolas e encontram unidades escolares, né, bem estruturadas, sim, né, para receber os estudantes. Mas ainda é preocupante para a gente a questão das cozinhas, os refeitórios, né, que são espaços que na unidade escolar, né, que nos preocupam ainda. Bem como também, né, a questão do pátio. A gente está vendo, né, a TV está mostrando, né, a entrada, né, dos estudantes, então é muito ainda, né, é muito diverso, né. Na rede estadual, por exemplo, no ensino médio, cada município, né, nas suas coordenadorias, está acontecendo de uma forma. Tem escolas que fizeram um planejamento de rodízio semanal, inclusive para professores e estudantes, com aula presencial, uma semana e na outra semana aula virtual, mas tem escolas que estão exigindo a presença do professor integralmente. Então, não existe, apesar da gente reivindicar a autonomia, né, de cada escola fazer isso, não está existindo uma unidade de protocolos, né? A gente sabe muito bem que a pandemia ainda não acabou, né? É importante destacar também que a resolução estadual de que o município em bandeira roxa ou vermelha não tem a aula presencial é respeitado, né, nos municípios, mas é incoerente e inacreditável que os municípios mantêm as aulas. A gente tem um exemplo do município de Duque de Caxias, onde ele está em bandeira vermelha, a rede estadual não tem aula presencial e as escolas do município continuam com aulas presenciais. Ou seja, é muita falta de coordenação, né? Que a gente já vem vendo isso desde o início dessa pandemia, né? Tem um exemplo também que eu gostaria de falar de Resende, o município de Resende, que voltou com todo o presencial, com as escolas lotadas e sem protocolos. Isso é um escândalo. Então, o cenário, o panorama é muito diverso e muito preocupante para nós. Vocês do CEP consideram que era hora de serem retomadas as aulas presenciais aqui no Rio, Johnny? Em um momento em que houve uma queda de casos de Covid-19, mas a variante Delta do vírus aparece como uma nova ameaça à vida das pessoas? Nós não consideramos prudente esse retorno presencial, né? Nós ficamos muito preocupados com a máxima, né? A escola deve ser a primeira a abrir e a última a fechar. É verdade que isso acontece em outros países, né? Mas com uma realidade completamente diferente da nossa. Ontem, inclusive, nós escutamos o secretário municipal de saúde na TV falando sobre essa variante Delta, né? E orientando que as pessoas para ficarem em casa, né? Então, é completamente fora de lógica, né? O que deveria ter acontecido e que não aconteceu, né, nas nossas escolas, e aí eu falo de forma muito ampla, inclusive para o Brasil, né, foi a falta de investimento na tecnologia, né, no acesso à internet, uma ajuda digna, né, garantindo a segurança alimentar dos nossos estudantes. Né, a Prefeitura do Rio diz que o aluno pode almoçar na escola. Isso, na prática, é obrigar o aluno a retornar ao ensino presencial, né? A gente tem informes de que tem escolas que servem a merenda fria. Então, o aluno vai almoçar na escola para receber, né, uma caixinha de leite, um pacotinho de biscoito, um sanduíche. Isso não é garantir a segurança alimentar, né? Então, não é prudente mesmo esse retorno. A gente tem, você falou, né, da variante Delta, né? E a gente tem o informe dessa variante se espalhando, porque a gente não tem um plano de imunização eficaz. Então, é muito cedo que a gente faça esse retorno
100% presencial. A pergunta que não quer calar, Dione, é se há condições de segurança sanitária nas unidades públicas de ensino do Rio para a retomada das aulas. As tais regras de ouro estão sendo respeitadas? Quais são os principais gargalos nesse sentido? A questão é que nós precisamos olhar essas condições sanitárias de forma mais ampla. Do que adianta a escola estar cumprindo as regras de ouro se o transporte público não? Acho que eu cheguei a falar isso, no nosso último encontro. Tem uma necessidade de uma campanha pedagógica para além dos muros das escolas, sobre o uso das máscaras, o distanciamento, e não o decreto do fim da pandemia, com data, inclusive, para se comemorar. É uma política de total desprezo à vida das pessoas. As escolas, elas não são ilhas. Os estudantes precisam se deslocar, os profissionais de educação precisam se deslocar até as suas escolas. Então, é necessária uma ação educativa, de fato, que mostre a necessidade do uso da máscara, porque a gente sabe que muitos estudantes irresponsáveis só colocam a máscara quando chegam na porta da escola, e isso é muito grave, A população precisa ter essa informação. Então, na nossa opinião, esse é um dos principais gargalos. Precisa existir uma rede de ação que vai gerar o comportamento, das condições sanitárias na escola. Qual é o percentual de profissionais de educação que já estão vacinados com as 2 doses, Johnny? Vocês do sindicato têm esse número? Os professores têm se mostrado temerosos com essa situação de retorno às atividades presenciais. O levantamento do número de profissionais vacinados nós não temos, mas o que se tem é uma projeção, apontada pelas secretarias de saúde, de que setembro, outubro, nós profissionais de educação estejamos imunizados. Mas e os estudantes? E seus familiares? É muito temeroso. Os professores e todos os funcionários das escolas estão muito preocupados justamente por conta dessa variante Delta circulando. A Fiocruz alerta para o risco dessa variante e, inclusive, diz que aconteceu um aumento das internações. Após um mês de queda aqui no Rio, está acontecendo um aumento de internações. E o estudo da Fiocruz, inclusive, alerta também para as crianças de 0 a 9 anos, que se encontram no pior momento. Ou seja, são os nossos alunos das séries iniciais, que estão indo para as escolas. Nós sabemos que, segundo a OMS, para que o surto esteja controlado, o país deve ter imunizado completamente cerca de 80% da sua população. Ou seja, nós estamos longe, muito longe ainda, da imunização completa, e ainda muito vulneráveis. Então, os profissionais de educação se sentem muito inseguros. Nós estamos recebendo casos que vão aparecer, isso vai começar a aparecer constantemente. Ontem nós recebemos o relato de uma profissional de uma escola na 8ª CRE que testou positivo para a Covid. Essa profissional trabalha na portaria da escola. Ou seja, ela tem contato com praticamente todos que entram na escola, alunos, professores e demais profissionais. Essa pessoa ela foi afastada, Parece que a escola fechou por um dia, por pressão da direção e dos profissionais da escola, porque a orientação não é de que a escola feche. E o que tem que acontecer? As pessoas que tiveram contato com essa profissional
elas precisam ser testadas, né? Os governos, a prefeitura, o governo do estado precisa ter uma política de testagem imediata, porque a gente sabe como o vírus ele se multiplica, né? Então, ela teve contato com quantos profissionais, precisa rastrear, fazer o rastreamento daquilo ali. E isso não está acontecendo, né? Então, é muito preocupante isso, isso causa, né, no profissional um certo temor mesmo, né, com relação à saúde mental, né? Como é que a pessoa vai trabalhar tranquila, sabendo do que pode lhe acontecer, né? Mesmo já tendo o seu plano de imunização completo. E os alunos e seus responsáveis, Dione, como receberam essa notícia da volta às aulas? Muitos estudantes voltaram às escolas. Há algum tipo de reclamação por parte deles? Muitos responsáveis não querem que os filhos retornem. Muitos responsáveis não vão levar seus filhos para a escola esse ano ainda, mas querem que seus filhos tenham o seu direito assegurado, né? Que é um direito, inclusive, assegurado na nossa Constituição, que essa pandemia fez com que a gente enxergasse de que não é um direito para todos, né? Que é o direito universal à educação pública. Esse direito foi negado nessa pandemia a muitos filhos e filhas da classe trabalhadora. O direito à segurança alimentar também foi negado, né? Nem uma ajuda de R$ 54 a Câmara de Vereadores no Rio aprovou. Essa semana o PL foi rejeitado, do vereador Chico Alencar, inclusive. Então, nós vivemos tempos muito difíceis onde o direito à vida está sendo desprezado, né, por nossos governantes. E estudantes e responsáveis precisam ter, né, os seus direitos garantidos. Vocês do CEP têm feito algo para tentar evitar a continuidade das aulas presenciais, Dione? Há algum tipo de ação judicial impetrada por vocês nesse sentido? Como a Justiça tem observado essa situação de volta às atividades com a pandemia ainda matando muita gente no país? Então, nós temos uma ação civil pública, né, tratando do retorno às aulas. Uma ação civil pública do CEP e temos também uma ação civil pública do CEP junto com o Simpro, né, o sindicato da rede particular. Nessa ação, a gente aponta que o cenário sanitário, né, ainda é crítico, que os investimentos e protocolos da prefeitura, né, são insuficientes. Portanto, o retorno coloca em risco, né, os profissionais da educação, alunos e toda a comunidade escolar. A gente sabe, né, que o cenário, né, do judiciário não é favorável, né, o cenário nacional, né, inclusive, né, os ataques aí a nós trabalhadores. E também estamos aguardando, né, o dissídio coletivo, né, com relação a todas a nossa greve pela vida. Agora, parece que no próximo dia 9, Dione, haverá uma assembleia virtual com os profissionais da rede municipal de ensino, não é isso? O que será discutido nessa assembleia, Dione? Diz respeito à campanha salarial? Essa assembleia do dia 9 da rede municipal do Rio, né? Ela foi marcada em julho, quando nós terminamos a greve pela vida, né? Nós precisamos, nessa assembleia, avaliar como foi essa semana de retorno, como foi a aplicação dos protocolos nas escolas, saber, né, como está sendo esse retorno de fato, né, na realidade. Porque é muito bonito, né, a prefeitura colocar nas suas redes sociais uma foto com os estudantes,
de máscara, com placa de acrílico nas mesas, e a gente sabe que isso não acontece na maioria das nossas escolas, e inclusive nós obtivemos uma resposta numa audiência com o CEP de que a placa de acrílico não tinha comprovação de eficácia. Então, realmente eu não entendi como é que a prefeitura faz questão de colocar uma foto na sua rede social, falando do retorno presencial, mostrando uma sala de aula em que cada mesa do estudante tem uma placa de acrílico, né? Então, essa assembleia é para a gente fazer esse debate com relação a esse retorno, como foi, e também reafirmar o apoio, né, a todos os profissionais que fizeram a greve pela vida e que foram covardemente descontados pela Prefeitura do Rio. Né? A greve pela vida, ela foi um movimento de não ir ao trabalho presencial, mas, sobretudo, garantir o trabalho remoto, mesmo com toda a precariedade de equipamentos e de internet. Esses profissionais trabalharam, eles não cruzaram os braços e têm todo o seu trabalho arquivado, tem todo o seu trabalho em foto para comprovar que eles fizeram o trabalho, portanto, eles não poderiam ser descontados, principalmente porque estamos numa pandemia, muitos com famílias destruídas, famílias destroçadas por conta desse vírus. Então, foi desumano o que o prefeito Eduardo Paes fez com esses trabalhadores e trabalhadoras. Na rede estadual, eu queria aproveitar também só para falar que na rede estadual, né, nós continuamos em greve pela vida dos profissionais que ainda não estão imunizados e que a gente tem uma assembleia, teremos também uma assembleia, né? Só ainda não tem a data marcada, mas para acompanhar nas nossas redes a data da assembleia da rede estadual. Dione Lins, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui meu forte abraço. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Também desejo um bom final de semana para vocês, para todos que nos ouviram, e se cuidem. Um grande abraço. Conversamos aqui com a coordenadora do Sindicato Estadual de Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, CEPRJ, Dione Lins. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês, um ótimo final de semana e até segunda!